eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês mais uma vez a leitura parcelada de Senhor dos Anéis. A segunda e última parte do livro 2 da Sociedade do Anel, para a gente então retomar a leitura de As Duas Torres e vamos ver se agora eu não atraso tanto o vídeo para eu poder seguir com a leitura. Então vamos lá. No último vídeo eu deixei vocês chocados, assim como eu fiquei com a morte de Gandalf. Lá na ponte de Khazad-dûm, tá todo mundo arrasado, né? O capítulo começa assim, todo mundo tá triste, tá paralisado, chocado, mas ao mesmo tempo o perigo tá logo ali, né? A criatura que atacou Gandalf morreu, mas os orcs podem chegar a qualquer momento atrás deles, então eles não tem tempo de ficar em luto e de chorar, eles precisam ir embora logo. E até Passo Largo, né, que agora ele já está sendo chamado no livro de Aragorn, mas eu continuo chamando ele de Passo Largo, ele fala algumas coisas assim, você sente a tristeza assim de todo mundo, né. Eu vou ler só alguns pedaços, não vou ler o texto seguido, corrido não, mas ele diz: adeus Gandalf, que esperança temos agora sem você? Vamos ter que nos arranjar sem esperanças, disse ele. Pelo menos podemos ainda nos vingar. Vamos criar coragem e parar de chorar. Venham, temos à frente uma longa estrada e muito a fazer. E aí Aragorn assume a liderança da comitiva, né, da Sociedade do Anel, porque até então esse papel era de Gandalf, mas agora que ele morreu, não tem o que fazer. Eles seguem viagem e chegam então à Floresta Dourada, onde mora a senhora Lothoriel, né? Inclusive esse é o nome do capítulo. E enquanto eles estão lá andando pela Floresta Dourada, eles encontram orcs. E eles mal começam a lutar com esses orcs, aparecem elfos e ajudam eles, né? E matam esses orcs. E eles se apresentam, dizem qual é o propósito deles ali, inclusive contam da morte de Gandalf, que foi recente. E eles são acolhidos na Floresta Dourada, né? Eles têm permissão para ficar ali e vão ser abrigados em uma espécie de casa da árvore, né? São plataformas que são construídas no topo das árvores e os hobbits não gostam de altura, né? Então, mas eles têm que subir porque é mais seguro e eles vão passar a noite lá. E nisso você vai conhecer, nessa situação, também vai ter a oportunidade de ver toda a rivalidade que existe entre elfos e anões, porque tem Gimli que está lá e ele encontra com esses outros elfos, e aí você vê o quanto eles arengam, o quanto eles implicam um com o outro. Depois que eles já estavam um tempo nessa floresta, eles começam a perceber que ela não é uma simples floresta, né? Até no livro diz assim: desde que eles pisaram na outra margem do Veio de Prata, que é o rio que delimita onde começa a floresta, fora tomado por uma sensação estranha que ia se intensificando à medida que entravam no Naife. Parecia-lhe que tinham atravessado a ponte no tempo e atingido o canto dos dias antigos, e estavam agora andando num mundo que não existia mais. Em Valfenda havia lembranças de coisas antigas. Em Lórien as coisas antigas ainda existiam no mundo real. A maldade havia sido vista ou ouvida ali. Crescia-se a tristeza. Os elfos temiam e desconfiavam do mundo lá fora. Os lobos uivavam nas fronteiras da floresta, mas sobre a terra de Lórien não pairava sombra alguma. Então, assim, tem essa característica meio mágica da Floresta Dourada, que à medida que você vai lendo no capítulo, você vai percebendo de que realmente não é um lugar normal, não é um lugar como os outros lugares. Parece realmente que ali é um pedaço dos dias antigos da Terra-média. Até eu fiquei bem curiosa para ler Silmarillion, né, que trata mais do mundo mesmo, da Terra-média. E eu acho que talvez muita gente ache chato ler o Silmarillion, porque as pessoas vão ler o Silmarillion antes de lerem Os Seus Anéis. Eu acho que quando você conhece a história, conhece os personagens, já passou pelos lugares, e aí você vai ficando curioso para saber mais sobre aquele lugar. E aí eu acho que o Silmarillion acaba sendo interessante nesse sentido, porque, por exemplo, eles falaram disso, da Floresta Dourada, mas assim, não deu para ficar se delongando a vida inteira nisso. Então eu fiquei querendo saber mais sobre como é lá na Floresta Dourada, onde os dias antigos ainda são reais. Outra coisa que dá para ver como a Floresta Dourada é diferente. Frodo colocou a mão sobre a árvore ao lado da escada. Nunca antes ele tinha
Ele tinha tido uma consciência tão aguçada e repentina da sensação e da textura de uma casca de árvore e da vida dentro dela. Sentia um prazer provocado pela madeira e pelo seu toque nas mãos, que não era o prazer de um agricultor ou um carpinteiro, mas o prazer da própria vida da árvore. E aí eu fiquei doidinha para estar nessa floresta dourada. Queria mesmo ir lá, viu? Eu gosto muito de natureza. Já pensou, você tá num lugar que você quase que magicamente consegue sentir toda a vida que existe em toda a natureza, né? Não só, sei lá, nos seres animados, como os pássaros, sei lá, os esquilos, mas também nas árvores, né? Então, muito legal. Fiquei com vontade de ir lá na Floresta Dourada. Então, eles adentram mais na Floresta Dourada e só lá no, digamos assim, no seio da Floresta Dourada, onde vive o Senhor e a Senhora, que eles vão conhecê-los, mas isso aí já é no capítulo 8. Então, eles conhecem Celeborn e Galadriel, né? Que é o Senhor e a Senhora. Ah, tem uma coisa muito legal, quando eles estão entrando, né, mais para dentro da floresta, eles querem vendar Gimli, porque ele é anão e anão não são de confiança. Aí fica lá a briga deles, aí até que todos vão vendados. E aí eles comem, eles descansam, eles contam tudo o que está acontecendo, o Senhor e a Senhora, até que tem um dia em que Frodo é convidado por Galadriel a ir num jardim secreto. Jardim secreto não é porque ninguém sabe não, é um modelo, um padrão de jardim, que chama jardim secreto, assim como existe jardim de inverno, que é aquele jardim de dentro de casa. E lá tem o espelho de Galadriel, e ele precisa passar pelo espelho de Galadriel, mas não só ele, Sam tá junto e Sam também passa. Então fala assim: mas de repente o espelho ficou totalmente escuro, como se um buraco se abrisse no mundo da visão, e Frodo olhasse no vazio. No abismo negro apareceu um único olho que cresceu lentamente, até cobrir quase toda a extensão do espelho. Tão terrível era aquela visão que Frodo ficou colado ao solo sem poder gritar ou desviar o olhar. O olho estava emoldurado por fogo, mas era ele mesmo que reluzia, amarelo como de um gato, vigilante e atento, e a fenda negra de sua pupila era um abismo, uma janela que se abria para o nada. Então, quando Frodo olha no espelho de Galadriel, ele vê o olho de Sauron. E assim, é assustador mesmo, assim, também porque a narrativa vem sendo construída, então você fica assim, cara, que tenso, para de olhar. Só que ele não consegue parar de olhar, né? Então, no capítulo 8, que chama Adeus Lórien, eles precisam partir, né? Eles não podem ficar ali, então é o momento da partida deles, eles recebem todas as provisões, e eles comentam que parece que o tempo não passa dentro da Floresta Dourada, ou se passa, ele passa de uma maneira muito diferente, como é no resto do mundo, e depois que eles partem, eles têm a certeza disso, porque eles observam as estrelas, e o clima, e o tempo, e eles veem que não passou tanto tempo, desde quando eles entraram na floresta até agora que eles estão saindo, quanto parecia que tinha passado. E quando eles já estão no barco com as suas provisões, saindo, né, são barcos pequenos, eles estão divididos em 3 barcos. Um barco vai Gimli e Legolas, no outro vai Passo Largo, Sam e Frodo, e no outro vai Merry, Pippin e Boromir. Quando eles já estão saindo no barquinho, chega eles veem uma figura que parece um pássaro, um ganso, mas depois eles veem que é o barco, onde vem o Senhor e a Senhora, que é nesse formato de ganso, que encontra com eles no rio, e aí eles descem, vão ao barco deles, para que eles façam uma última refeição e se despeçam. No último momento juntos, na derradeira despedida, a Senhora oferece presentes a cada um deles. Bebemos a taça da despedida, disse ela, e as sombras se adentram entre nós. Mas antes que partam, trouxe em meu navio presentes, e o Senhor e a Senhora de Galadrim agora oferecem a vocês em memória de Lothlórien. Então chamo-os um por um. E aí ela deu para Aragorn uma espada que chama Anduril, que é toda adornada com folhas e flores, com pedras, com a bainha muito trabalhada. A Boromir, ela deu um cinto de ouro,
A Merry e a Pippin, ela deu cintos de prata com uma fivela em formato de folha feita de ouro. A Legolas, ela deu um arco semelhante aos que são usados lá, né, em Galadrim, que é bem mais comprido e robusto que os arcos da Floresta das Trevas, que é de onde Legolas veio. E as cordas desse arco são feitas com fios de cabelo elfo. Aí quando chegou a hora de dar o presente de Sam, ela deu uma caixa cinza sem muitos adornos, mas dentro dela tinha sementes de várias plantas que crescem lá na Floresta Dourada, e que quando ele voltasse para o condado ele poderia plantar e cultivar lá. Eu não sei se vocês lembram, mas a profissão do Sam é ser jardineiro, além de fiel escudeiro do Frodo. Quando chegou a vez de Gimli, ela perguntou o que ele queria e ele respondeu o seguinte, né? Que presente ele quer? Nenhum, senhora, respondeu Gimli. A mim basta ter visto a senhora dos Galadrim e ter ouvido as suas gentis palavras. Escutem vocês todos, elfos, exclamou ela para aqueles à sua volta. Não deixem ninguém dizer que os anões são ávidos e indelicados. Mesmo assim, com certeza, Gimli, filho de Glóin, você deseja algo que eu possa ofertar. Revele seu desejo, eu lhe peço. Você não deve ser o único convidado a ficar sem presente. Não quero nada, senhora Galadriel, disse Gimli, fazendo uma grande reverência e gaguejando. Nada a não ser que seja permitido não desejar um único fio de seu cabelo, que ultrapassa o ouro da terra como as estrelas ultrapassam as gemas da mina. Não peço tal presente, mas a senhora me ordenou que revelasse meu desejo. E aí todo mundo fica assim agitado e começa a murmurar assim, oxe, um cabelo da senhora, como é que ele pede isso? Pra que ele quer isso? E aí ela pergunta isso a ele, né, pra que ele quer o cabelo, e ele responde, para guardá-lo como uma relíquia, senhora, respondeu ele, em memória das palavras que me disse em nosso primeiro encontro. E se eu algum dia retornar às forjas da minha terra, será colocado num cristal indestrutível para ser a herança de minha casa e um testemunho de boa vontade entre a montanha e a floresta até o fim dos dias. Eu achei lindo mesmo, eu fiquei emocionada, verdade. Porque você vai vendo nesse capítulo inteiro assim, a rivalidade entre os anões e os elfos e de repente esse gesto de reverência, de respeito, de afeto. Então ela concede o presente a ele, pede para todos lembrarem disso como um sinal de esperança mesmo. E a Frodo, ela deu um frasco de cristal que continha a luz da estrela de Earendil. E essa luz poderia iluminar ele pelos caminhos mais escuros pelos quais ele passasse. E assim eles partem. Eles seguem pelo rio, numa viagem cansativa, monótona, agorenta. A margem não é um lugar que você vê que é propício para eles saírem do rio, que é mais seguro mesmo eles ficarem no rio. Embora eles estejam expostos, né, e eles possam ser atingidos facilmente por flechas. E aí Frodo fica tendo a sensação de escutar alguma coisa na água e fica olhando e não vê. Até que um dia o Gollum tenta atacar o Frodo. E aí Aragorn defende Frodo e tudo mais. E ele foge. Mas aí eles já ficam sabendo que o Gollum sabe onde eles estão e que ele pode ter fugido e ter ido buscar orcs. No dia seguinte é exatamente isso que acontece. Eles são atacados e então eles vão para a margem. Já é um lugar mais seguro e é um ponto propício para eles descerem para seguir para as minas de Tirith, que é para onde Boromir vai. E ele disse que não vai mais seguir com Frodo, que ele vai voltar para as minas de Tirith, que seu povo precisa dele, e fica conclamando Aragorn aí com ele para libertar seu povo das ameaças que eles vêm sofrendo das forças do mal. Eles sentam, fazem uma fogueira e dão um tempo de 2 horas para cada um pensar no que vai fazer, se vai seguir para as minas de Tirith, se vão seguir em direção ao sul, especialmente Frodo, que é o portador do anel. Quando Frodo está sozinho, Boromir aborda ele, se transforma, querendo o poder do anel e querendo subjugar Frodo. Frodo fica assustado e usa o anel. E toda vez que ele usa o anel, fica assim, ai, não acredito que você fez isso, não é para usar o anel. E aí eles ficam procurando Frodo muito tempo e não acham,
até que eles se dão conta de que Frodo tá saindo no barco ainda usando o anel para ir sozinho, porque ele percebe que esse é um fardo só dele e, como aquelas palavras de Elrond, é um fardo que só cabe a ele, que ele não vai impor a ninguém. Só que Sam percebe aquele barco saindo, né, sem ver Frodo, porque ele tá com o anel, e se joga na água e diz que não vai aceitar ele ir sozinho, que ele tem que ir junto. E aí ele alcança ainda o barco e sobe, né, com Frodo no barco, e seguem os dois juntos, e fica Merry, Pippin, Legolas, Gimli, Boromir e Aragorn lá nas margens do rio, e decidem seguir para as Minas de Tirith, e assim a Sociedade do Anel é desfeita, acabando o livro número 1 do Senhor dos Anéis, que é a Sociedade do Anel. Ai, gente, eu fiquei triste, assim, foi um momento triste esse final desse livro. E agora vamos ver o que é que aventuras e que emoções nos aguardam no livro 2, né? Que é As Duas Torres. Tá aqui, até tem uma mensagenzinha que vem no final do livro que eu vou ler para vocês. Aqui termina a primeira parte da história da Guerra do Anel. A segunda parte se intitula As Duas Torres, pois os acontecimentos que ali se narram são dominados por Orthanc, a cidadela de Saruman, e pela fortaleza das Minas de Morgul, que vigia a entrada secreta de Mordor. Trata dos feitos e perigos de todos os membros de agora dividida sociedade até a chegada da Grande Treva. A terceira parte trata da última resistência contra a sombra e o fim da missão do Portador do Anel, que é o livro O Retorno do Rei. Então, você mesmo que compre separadinho, né, você fica sabendo que ainda tem mais dois. As Duas Torres, que é o próximo, e por fim, O Retorno do Rei. Agora eu não li mais nada, né? Tô aqui, tá aqui meu marcador. E quando eu ler, eu volto aqui para conversar com vocês de novo. E dessa vez eu vou tentar ser mais fielzinha, e assim que eu terminar de ler, eu vim aqui gravar um vídeo para vocês. Eu vou seguir a divisão ainda do livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, né? Então, dentro do livro As Duas Torres tem o livro 3 e o 4. Quando eu terminar o 3, eu gravo um vídeo. Quando eu terminar o 4, eu gravo um vídeo, e assim vai seguindo. Muito obrigada por você me acompanhar nessa leitura parcelada. Não se esqueça de clicar em gostei, de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!